O que Mises diria sobre o Bitcoin? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, fazendo uma estimativa aqui, utilizando a ajuda do ChatGPT, uma inteligência artificial que tem um viés da sua base de dados, tem um viés aí das conversas anteriores que eu já tive com ele, mas é justamente sobre isso então que vamos falar e por isso eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que Mises realmente teria essa opinião sobre Bitcoin ou será que não fez sentido essa análise aqui que eu fiz com o auxílio do chat GPT. Fiquem à vontade na seção dos comentários, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal e vamos dar uma olhada aqui então. Bom, basicamente, o que o chat GPT diz sobre o assunto? Se Mises estivesse vivo hoje, ele não apenas aprovaria o Bitcoin, provavelmente o veria como o maior experimento monetário coerente com os princípios da escola austríaca de economia, desde o padrão ouro. Então, muito interessante já começou com uma declaração bombástica aí. De fato, muitas pessoas entendem dessa forma. O Hayek fala sobre a questão do dinheiro com bastante frequência. Tem uma frase muito famosa do Hayek que diz que não teremos um dinheiro bom enquanto não o tirarmos da mão do Estado de forma não violenta, mas de forma incensurável, que não pudesse ser parada. E o Bitcoin é muito isso, certo? Parecia que o Hayek estava prevendo o Bitcoin. Ele também escreveu o livro A Desestatização do Dinheiro, que fala sobre a competição de moedas. Então, o Bitcoin é justamente isso, é o livre mercado atuando, é uma moeda que está competindo com as outras e pelo menos em valor de mercado, está passando na frente aí, já está entre os 5 maiores ativos do mundo, se eu não me engano, e em breve aí vai chegar em segundo lugar, falta bastante para passar do ouro, mas no ritmo em que está, eventualmente, talvez na próxima década aí isso aconteça. Então, de fato, muito interessante. Bom, a seguir, veja o que Mises diria sobre o Bitcoin com base em sua obra, especialmente a Teoria do Dinheiro e do Crédito, 1912, do Mises, e Ação Humana, 1949, aqui. Não conferi essas datas, mas interessante. Bom, vamos dar uma olhada aqui, o que o Mises diria sobre o Bitcoin. Ponto número 1. Bitcoin é um exemplo de dinheiro emergindo do mercado. Segundo Mises, o dinheiro surge do mercado espontaneamente como uma mercadoria escolhida por pessoas por suas qualidades de meio de troca. Ele rejeita a ideia de que o Estado cria o dinheiro por decreto. Então, o dinheiro não foi inventado pelo Estado, foi uma instituição espontânea. O Bitcoin, como um ativo descentralizado, escasso e voluntariamente adotado, segue exatamente esse modelo. Mises veria o Bitcoin como um novo bem monetário surgindo do livre mercado. Muito interessante. Hoje em dia a gente tem uma competição de moedas acontecendo no meio digital. Mas existe aí uma tese bitcoinheira de que a escassez digital só pode ser criada uma vez, porque se ela pode ser criada inúmeras vezes, não é escassez de fato. E hoje em dia a gente tem o Bitcoin aí, então se destacando cada vez mais como uma próxima moeda e talvez um próximo sistema financeiro global muito interessante aí. Por quê? Porque existem várias teses, tem uma parte aí dos austríacos, economistas austríacos, que advogam pelo ouro. E o ouro, historicamente, aí foi uma ótima forma de lastrear o sistema econômico global. Mas o que acontece, então, quando a gente coloca duas opções em competição, os resultados, os números, as evidências práticas, a realidade vai se impondo. E o fato é que o Bitcoin vem sendo cada vez mais adotado e vem se valorizando ao longo do tempo. Isso continuará assim? Não sabemos. Claro, o disclaimer aqui do canal clássico que vocês já conhecem, isso não é uma dica de investimentos. Não sabemos, não temos como prever o futuro, mas é bem interessante ver aí o que o Bitcoin já conseguiu alcançar. Então, acho que o Bitcoin já mudou aí o mundo do ponto de vista financeiro, certamente, e veremos aí cenas dos próximos capítulos. Será que ele vai desbancar o ouro como maior ativo do mundo? E será que ele vai ser o novo sistema financeiro global? Não temos como saber, mas eu particularmente acho que existe um grande potencial. Acho que isso pode acontecer sim. Bom, ponto número 2. O Bitcoin combate a inflação causada pela política monetária estatal. Então, a definição clássica de inflação é a expansão da base monetária, e a gente tem, no caso do Bitcoin, uma oferta limitada de 21 milhões de unidades, com as recompensas dos mineradores caindo pela metade a cada 4 anos no período que a gente chama de halving. Então vamos dar uma olhada aqui. Mises criticava duramente os bancos centrais por criarem moeda do nada, o que ele chamava de expansão artificial do crédito. Isso levava a ciclos de boom e bust, destruição do poder de compra e desorganização econômica. Para quem viu os vídeos aqui
antigos do canal, onde eu falo sobre ciclos econômicos, já percebeu aí que as últimas bolhas, a bolha da internet, a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos, crise do subprime, a bolha de 2008, então, e de 2020 foram acentuadas pelas políticas econômicas aí de bancos centrais, políticos e burocratas. Então, basicamente, a gente teve manipulação do crédito, taxas de juros artificialmente baixas, expansão da base monetária, programas de quantitative easing, impressão de dinheiro. Então, de fato, isso auxilia aí, ajuda a criação de bolhas, ou leva à criação de bolhas. E o Bitcoin, então, é uma alternativa a esse sistema, não à toa, ele foi criado em 2008 e 2009, após aí a crise do subprime, como uma resposta a esse sistema. E no bloco Gênesis do Bitcoin, tem aí a capa de um jornal que fala sobre o tema de que os bancos estavam sendo salvos novamente. O Bitcoin, então, surge como uma alternativa a esse sistema. Então aqui é o seguindo, né? O Bitcoin com seu limite de 21 milhões de unidades é incorruptível, não depende de nenhum governo e impossibilita a inflação monetária arbitrária. Inflação não aumenta preços, é o aumento da oferta de moeda. Muito bom, exatamente o que falamos. Para Mises, o Bitcoin é a antítese perfeita do Banco Central. É interessante, eu acho que faz sentido, eu acho que o Mises estaria otimista e pelo menos curioso com o tema Bitcoin. Ponto número 3. Bitcoin representa a separação entre Estado e moeda. Mises defendia que a função do Estado tem uma sirene tocando aí. Bom, viver no Brasil é isso aí. Polícia, ambulância e bombeiros passando por todo lado. Bom, seguindo aqui, Bitcoin representa a separação entre Estado e moeda. Mises defendia que a função do Estado na moeda deveria ser mínima ou nula. Ele via com entusiasmo qualquer mecanismo que impedisse o governo de manipular o dinheiro. E o Bitcoin, então, é exatamente isso. É impossível de ser controlado pelo governo, é transparente e verificável por qualquer indivíduo e é resistente à censura. Mises apoiaria, então, o movimento de desestatização da moeda, perdão, e viria o Bitcoin como uma solução prática e moderna para isso. Interessante, eu acho bem provável. Novamente, não temos como ter certeza disso, porque só o Mises poderia dizer o que ele acha sobre o assunto, e infelizmente ele não vai mais em vida aqui poder trazer uma luz sobre o tema, mas eu acho que, com base no que ele já falou, parece fazer sentido aqui essa tese. Quero saber a opinião de vocês também. Bom, ponto número 4. Mises alertaria: o Estado irá reagir com violência. Isso é um ponto importante aqui. Ele sempre disse que o Estado não aceita perder poder sem resistência. Mises acreditaria que, à medida que o Bitcoin desafia o monopólio da moeda, governos tentarão censurar, proibir, tributar, ridicularizar. De fato, isso já está acontecendo e já aconteceu várias vezes. O problema é que é bem difícil aí proibir e censurar. A China, por exemplo, já tentou proibir um dos pilares mais fáceis, de mais fácil ah, acesso aí, de mais facilmente atacável pelo governo, que é a parte da mineração. Então, a China já tentou proibir a mineração por lá. Isso não deu certo. Inclusive, a China é um dos países que mais minera Bitcoin. E por que é mais fácil atacar o pilar da mineração? Porque existe um lastro tangível aí do consumo de energia elétrica. Então, você poderia verificar quais são os locais que estão consumindo de forma atípica energia elétrica, ir lá e censurar, tentar proibir e fazer algum tipo de repressão aí violenta. Só que mesmo na China isso não foi possível de forma ampla. O Bitcoin ainda é muito minerado na China, então é muito difícil de fato censurar o Bitcoin, é bastante antifrágil nesse sentido. Mas o alerta é válido, então provavelmente quem detém aí o poder da moeda não está muito feliz em relação à possibilidade de perder aí o controle da moeda e vai agir aí para tentar impedir esse movimento. O governo, então, é o maior dos gastadores. Ele nunca aceitará um limite voluntário à sua capacidade de gastar. Mises diria que o sucesso do Bitcoin depende não apenas da sua superioridade técnica, mas da coragem de seus usuários. E, de fato, na verdade, talvez o elo mais fraco aí do Bitcoin seja o usuário. O usuário aí pode ser digamos assim, muito mais facilmente acessado aí, por pessoas que não têm interesse que o Bitcoin prospere. Então, muito interessante esse ponto aqui, eu acho que é relevante falar sobre isso.
Bom, qual que é a conclusão aqui do vídeo? Se Mises estivesse vivo hoje, ele não apenas entenderia o Bitcoin, ele o explicaria melhor do que qualquer influenciador moderno. Eu não duvido que o Mises traria uma explicação sobre o assunto muito melhor do que eu, muito melhor do que a maior parte aí dos YouTubers e dos economistas e dos analistas modernos, com certeza. Bom, ele veria no Bitcoin um meio de restaurar a responsabilidade monetária, uma revolução emergente do mercado contra o estatismo e a mais concreta chance de libertar a moeda das mãos do Estado. Interessante, então a conclusão seria que o Bitcoin estaria bastante alinhado aí a uma alternativa para o Mises em relação à moeda. Não temos como saber se é verdade ou não, mas eu acho interessante a reflexão. Então, se você deseja preservar a liberdade, precisa tirar das mãos do governo o controle do dinheiro. Ludwig von Mises antecipando o Bitcoin sem saber. Tão interessante, de fato, retirar aí o dinheiro das mãos do governo é um tema recorrente na escola austríaca de economia e seria muito interessante ver o que Mises tem a dizer sobre o tema. Enquanto a gente ainda, como a gente não tem como ver isso, saber exatamente o que o Mises diria sobre o Bitcoin, a gente se contenta então fazendo estimativas com inteligência artificial. Acho que esse é um assunto muito interessante, pô, ver o que grandes economistas, filósofos, intelectuais diriam sobre temas atuais, utilizando aí uma inteligência artificial para varrer e estudar a sua obra. Claro que o ChatGPT aqui é algo mais rústico, ainda não é algo tão aprofundado, mas eu acho que no futuro vai ser possível aí tentar recriar aulas de grandes filósofos, intelectuais, economistas, com base no que eles deixaram de legado nos seus livros, eventualmente em vídeos aí no futuro. Isso vai ser muito interessante. Tem um risco também da deturpação da mensagem dessa pessoa. É bom lembrar sempre que não se trata da pessoa, né, mas uma releitura feita com inteligência artificial que pode ter um viés, que pode estar errada e por aí vai. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários, pois é bem importante aí saber a opinião de vocês sobre esse tipo de assunto. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.